Garanhuns é um município do agreste do estado de Pernambuco, no Brasil. Em 2012, Isabel Cristina deixava sua residência, carregando uma Bíblia em uma mão e uma cesta de salgados na outra. Enquanto seu marido Jorge permanecia em casa, com sua outra companheira, Bruna, Isabel vendia aqueles salgados na porta de escolas, delegacias e hospitais. O que ninguém sabia, entretanto, era que o recheio daqueles salgados não era feito de frango ou carne bovina, mas de carne humana. Envoltos em uma espécie de seita, o trio tirou a vida de ao menos 3 mulheres na esperança de abrirem o que seria um portal de acesso ao paraíso. E toda aquela loucura ficaria ainda pior quando a polícia entrasse na casa daquele trio. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nasceu em 1961 em Recife, Pernambuco, no Brasil. Ele foi o mais novo de 4 irmãos do casal Zélia Beltrão Negromonte da Silveira e um homem cujo nome não foi revelado. Filho de imigrantes portugueses, Jorge foi bastante mimado quando pequeno. Ao que tudo indica, ele nasceu e cresceu em um lar feliz e saudável. De todos os irmãos, ele sempre foi o mais distante, preferindo brincar com seus amigos imaginários, enquanto interagia cada vez menos com sua família. Ainda pequeno, Jorge experienciou supostas alucinações. Segundo ele mesmo, no futuro, o garoto via objetos e pessoas que não existiam, bem como presenciou situações que parecem ter ocorrido apenas em sua cabeça. Talvez esses já fossem sinais de que havia algo errado com Jorge, mas podem ter sido confundidos com a imaginação fértil de uma criança. Com uma família bem estruturada e com alguma segurança financeira, Jorge chegou a fazer algumas viagens para a Europa. Aparentemente, as alucinações que tinha não comprometeram seu comportamento a ponto de deixar seus pais e irmãos preocupados. Nessa época, Jorge já tinha muitos pensamentos ligados à morte, geralmente acompanhado por monstros e fantasmas. Pensamentos esses que ele escolheu por não compartilhar com ninguém naquele momento. Em 1984, enquanto estudava para vestibular, Jorge conheceu uma mulher chamada Isabel Cristina Pires, por vezes conhecida apenas como Bel. Diferente de Jorge, essa mulher teve uma vida extremamente difícil. Passando por problemas financeiros durante toda a vida, Isabel teve de largar a escola para ajudar em casa, fazendo com que nunca fosse alfabetizada. Os dois começaram a namorar e se casaram cerca de 4 anos depois. Jorge conseguiu se formar em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, tornando-se professor de karatê. Apaixonado pela arte marcial, ele chegou à faixa preta, sendo reconhecido pela Federação Brasileira de Karatê. Em algum momento de sua fase adulta, seu pai faleceu. Não fica claro o quanto esse evento teria sido impactante em sua vida. Após a graduação, e já noivo de Isabel, ele aplicou um golpe em sua própria mãe, roubando cerca de R$80 mil de sua conta. Com esse dinheiro, ele comprou uma casa onde passou a morar com sua esposa. Segundo algumas fontes, um de seus irmãos ainda teria acusado Jorge de planejar a morte da própria mãe para receber sua aposentadoria. Porém, essa informação não foi confirmada. Para sustentar a casa, Jorge dava aulas de karatê enquanto Isabel vendia salgados na rua. O sonho de ambos era de terem um filho, porém isso não aconteceu. Em seu tempo livre, Jorge trabalhava em outro de seus hobbies: filmes amadores voltados para conteúdo violento e com cenas que sugeriam canibalismo. Esses filmes foram gravados pelo casal antes de sua primeira vítima conhecida. Os pensamentos perturbados e desorganizados de Jorge eram transferidos de sua cabeça para filmes curtos, chegando cada vez mais próximos da realidade. Em algum momento nessa época, Jorge teria realizado acompanhamento no CAPS, que seriam centros de atenção psicossocial. Foi quando ele escreveu o livro de título Revelações de um Esquizofrênico. Registrado em cartório, esse livro agrupa algumas passagens da vida de Jorge, segundo ele mesmo. Com ideias um tanto fora de ordem, pode ser difícil distinguir fatos de fantasias. Ele chegou a escrever outros textos, mas que ficaram menos conhecidos. Talvez pelo título, este tenha recebido mais atenção. Aos 41 anos de idade, enquanto dava suas aulas de karatê, Jorge conheceu uma menina em seus 16 anos.
Seu nome era Bruna Cristina Oliveira da Silva. Essa garota era aluna de Jorge e, segundo ela mesma, no futuro, teria se interessado pelo homem. Eles deram início a um relacionamento, resultando em certas brigas com o pai de Bruna. Esse homem chegou a alertar a filha de que aquele professor destruiria sua vida. E hoje sabemos que ele estava certo. Mas infelizmente, a menina não lhe deu ouvidos. Para não perder o amor de sua vida, Isabel aceitou dividir Jorge com sua amante, Bruna, e passou a morar com eles assim que completou 18 anos. Ainda com o sonho de ter um filho, Jorge tentou engravidar Bruna, mas também não foi capaz. Sem conseguir ser pai, mesmo com 2 mulheres, o homem ficou furioso. Percebendo que existiam mulheres jovens com filhos e separadas, ele passou a criar ódio por elas. Sentindo-se injustiçado por ele não poder ter filhos, enquanto outras pessoas o tinham. Todo esse ódio e sentimento de injustiça parece ter se misturado com seus pensamentos perturbados em algum momento. Jorge então criou uma seita que chamou de cartel. Segundo ele, o mundo e as pessoas precisavam passar por um processo de purificação, e para isso seria necessário a ingestão de carne humana. Como parte daquele ritual ou profecia que existia apenas em sua cabeça, 4 mulheres deveriam ser sacrificadas. Em seguida, purificados pela ingestão da carne, um portal se abriria para o paraíso. Ao mesmo tempo, essa seita teria como objetivo o controle populacional, tirando a vida de pessoas que não produziam nada para a sociedade. Aquelas ideias terríveis foram aceitas por Isabel e Bruna, que escolheram fazer parte da seita. O pensamento sobre morte e ingerir carne humana já rondava a cabeça de Jorge há muito tempo. E provavelmente ele apenas tentava encontrar uma forma de trazer isso para a realidade. Isabel e Bruna poderiam, a qualquer momento, ter recusado participar daquilo, mas não o fizeram. E muito em breve encontrariam sua primeira vítima. Em maio de 2008, no município de Olinda, Jéssica Camila da Silva Pereira, em seus 17 anos, vendia doces em um farol para sustentar a filha de 1 ano de idade. Sem ter onde morar e sozinha com sua filha no mundo, ela infelizmente cruzou o caminho de Jorge, Isabel e Bruna. Encontrando essa moça, o trio ofereceu a ela trabalho e moradia. Desesperada e acreditando que seria uma oportunidade de trazer algum conforto para sua filha, Jéssica aceitou. Ela então seguiu o trio e passou a morar com eles. Poucos dias depois, essa moça já começou a notar comportamento estranho entre eles e sua filha. A menina agora estava sempre no colo de Jorge ou Isabel. Jéssica foi proibida de tocar novamente em sua filha, gerando discussões dentro daquela casa. Em determinado momento, a jovem ameaçou fugir com sua filha, mas foi interrompida pelo trio. Ela então foi imobilizada no banheiro da casa e golpeada na garganta por uma faca. Jéssica não resistiu ao ferimento e foi a óbito. Enquanto esse ataque acontecia, e provavelmente envolveu gritos, choro e outras agressões, a filha dessa moça permanecia ali, assistindo enquanto a mãe era cruelmente assassinada. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços dela. Ela viu a mãe ser assassinada. Porque a criança não podia ficar só. Meu Deus. Segundo Jorge, o sangue daquela mulher era impuro e para que pudessem ingerir sua carne, ele deveria ser removido. O corpo de Jéssica foi esquartejado, permanecendo no banheiro por aproximadamente 3 horas. Em seguida, algumas de suas partes foram separadas e armazenadas para consumo. Os restos foram enterrados no quintal, ao que tudo indica, na presença da criança. Como se tudo isso já não fosse triste e abominável o suficiente, o trio resolveu atropelar todos os níveis de maldade e crueldade quando forçou a filha de Jéssica a comer a carne da própria mãe, sem que ela soubesse. E esse fato, mesmo isolado de todo o contexto, já nos diz tudo o que é necessário saber sobre Jorge, Isabel e Bruna. Pessoas desprezíveis que escolheram transformar pensamentos terríveis em realidade. A filha de Jéssica, agora, estava sequestrada pelo trio, que a criou como se fosse filha de Jorge. Certa vez, ela foi examinada por um médico com ferimentos em suas partes íntimas. Porém, todos os 3 negaram que a menina tenha sido violentada.
Após o assassinato de Jéssica, os criminosos ficaram com medo de permanecer ali e resolveram se mudar. Jorge, então, enterrou os restos mortais da moça no quintal da residência e escondeu alguns dedos da mão da vítima em uma das paredes. Isso foi descoberto apenas após a prisão do trio, quando Jorge levou os policiais até esta antiga casa, na qual já morava outra pessoa. O criminoso então apontou para os agentes onde encontrariam os restos de Jéssica, tanto na parede como no quintal. Aparentemente, não há explicações sobre o motivo pela qual aquelas partes tenham sido armazenadas na parede daquela casa. Deixando aquele local com a certeza de que não seriam pegos, Jorge, Isabel e Bruna seguiram para Garanhuns, conseguindo outro lugar para morar. Segundo a seita criada pelos criminosos, seriam necessários 4 assassinatos. Em fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, foi dada como desaparecida, e no dia 15 de março daquele mesmo ano, Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, também desapareceu. Ambas foram vítimas do trio. Atraídas para a casa dos criminosos, essas mulheres foram assassinadas por golpes de faca e tiveram seus corpos esquartejados. Em algum momento nessa época, os assassinos tiveram a ideia de utilizar a carne de suas vítimas para usar como recheio dos salgados vendidos por Isabel. E assim, eles o fizeram. A mulher vagava pelas ruas, oferecendo seus salgados feitos com carne humana na porta de hospitais, escolas e delegacias, o que nos mostra o nível de perversidade de cada um deles. Mas Jorge falou que você usava da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada. Mas isso aí foi empada para casa. Para vocês mesmo? Era. E como é que vocês iam diferenciar a empada de vocês com a empada de vender? Não, porque eu não fazia empada, eu negócio de amendoim. Eu cheguei a usar... Mas você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Mas eu vendo amendoim. Sim, você vende amendoim, você vende cocada. Você vende empada. Você vende empada. E pegou a carne da menina e fez o recheio e botou pro povo comer. Agora por que não assume? Enquanto os criminosos consumiam e vendiam parte dos corpos de suas vítimas, a polícia procurava pelas mulheres desaparecidas. Durante a investigação, os agentes puderam identificar que o cartão de crédito de Gisele foi utilizado ao menos 5 vezes após o seu desaparecimento. Os investigadores foram até um desses estabelecimentos e solicitaram as imagens da câmera de segurança. Com seus primeiros suspeitos, a investigação ganhou velocidade, trazendo também alguma esperança aos familiares de Gisele. Na manhã do dia 11 de abril de 2012, os policiais chegaram à casa dos criminosos para fazerem algumas perguntas sobre o cartão de Gisele. Enquanto essa conversa acontecia, um dos agentes achou estranho o comportamento da menina sequestrada, filha da primeira vítima. Quando questionada, longe dos criminosos, ela disse que Jorge era seu pai e que ele teria enviado sua mãe para o inferno. Uma resposta incomum para uma menina em seus 5 anos de idade, o que pode nos dar uma ideia do tipo de interações que aqueles criminosos faziam diante da criança. Ela então apontou para o policial um local no quintal onde os restos de um dos corpos estaria enterrado. Percebendo que aquele caso era ainda mais grave, a equipe começou a cavar. Foi então que encontraram os restos mortais de Gisele e Alexandra. Jorge, Isabel e Bruna estavam presos. Já na delegacia, os criminosos confessaram os 3 assassinatos, bem como os atos de canibalismo. E o fato de terem usado parte dos corpos como recheio nos salgados vendidos chocou não apenas os policiais, como também a população. A seita era tipo cartel, que ele botou na cabeça que era. Botou na cabeça só dele ou da senhora também? Botou na cabeça da gente. Certo. Os objetivos eram muitos, tipo purificação e outras coisas como
cuidar da pessoa, cuidar das pessoas. Aí ele foi botando na grelha e pronto. Foi assando e Comendo. Quando questionada sobre o canibalismo, Isabel hesita em responder, e quando o faz, é em um tom baixo e quase suplicante, o que pode ser entendido como um sinal de vergonha. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que era errado, e agora, com a tragédia já cometida, espera que de alguma forma tenham empatia por ela. Isabel entende que será moralmente julgada por aquela resposta, enquanto parece preocupada com o resultado. Diferente de Bruna, que entre os três é a que menos demonstra arrependimento. E ainda assim, ambas participaram por vontade própria do mesmo crime. Assim como Jorge, Isabel e Bruna são pessoas igualmente perversas. Ao que parece, todos os três são pessoas irrecuperáveis, e se tiverem a oportunidade, muito provavelmente retornarão a atividades criminosas. E nesse caso, a discussão aqui não deveria ser após quantos anos receberiam sua liberdade, mas quantas horas por dia deixariam sua cela. aí comia assim como? Assim, junto com verdura, com feijão, arroz. Como era? Foi com arroz. Com arroz. E foi dado essa carne para a criança comer. Foi. Por quê, dona Isabel? Porque ela estava lá com a gente e fazia parte já estava fazendo parte da família já. Me perdoe pelo ato errado que eu fiz. Hoje eu estou completamente arrependido. Gostaria de pedir perdão. Possivelmente já orientados por seus advogados, se dizem arrependidos. Bruna, diferente dos outros, aparece muitas vezes dando risada em entrevistas e até mesmo durante o julgamento. Um comportamento que não parece adequado à situação. Ao menos 3 mulheres foram brutalmente assassinadas, tiveram seus corpos esquartejados e preparados para consumo. Uma menina foi sequestrada e levará para o resto de sua vida uma sequência de traumas. E a resposta a tudo isso, por parte da Bruna, é a risada. Essa completa ausência de empatia e remorso nos faz acreditar que ela possa ter traços de psicopatia. Entretanto, oficialmente, ela não recebeu esse diagnóstico. Da mesma forma como Jorge não foi diagnosticado com esquizofrenia. De acordo com o laudo da avaliação psicológica, feita pelo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em Itamaracá, nenhum dos 3 criminosos sofre com nenhum tipo de transtorno mental, o que pode tornar esse caso ainda mais perturbador. Apesar de oficialmente existirem 3 vítimas, fora a menina sequestrada, a polícia acredita que pelo espaço de tempo entre a primeira e a última, outras mulheres podem ter morrido pelas mãos de Jorge, Isabel e Bruna. Em casos como esse, a preservação da cena do crime é essencial para uma análise e coleta de evidências, o que por algum motivo não aconteceu neste caso. Antes da perícia, um grupo de pessoas, possivelmente moradores da região, invadiram a casa do trio. Diversos itens foram roubados, sacos de carne congelada jogados fora e, por fim, atearam fogo na residência. Enquanto a revolta popular é compreensível, essas ações não controladas acabaram por contaminar e até destruir evidências que poderiam ou não levar a mais vítimas feitas pelos criminosos. Ao longo do processo legal, muitas cenas bizarras, para dizer o mínimo, foram filmadas. Além de Jorge beijando a mão de ambas as mulheres, podemos observar também Bruna, uma das criminosas, rindo. O que nos causa revolta, não surpresa. Pode ser bastante doloroso para um pai ou mãe ver um dos criminosos que esquartejaram sua filha para consumir e vender em salgados ir durante o julgamento. Aparentemente, não ficou claro para todos naquela sala a gravidade dos atos cometidos. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva foram acusados por homicídio quadruplamente qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver. Todos os 3 foram julgados culpados, inicialmente recebendo penas consideradas leves demais por parte da população. O Ministério Público de Pernambuco recorreu da decisão
conseguindo um aumento de pena para todos os 3 criminosos. Ao todo, Jorge foi condenado a 98 anos de reclusão com um adicional de 1 ano e 6 meses de detenção, Isabel a 92 anos com um adicional de 1 ano e Bruna a 95 e 10 meses de reclusão, também com um adicional de 1 ano. Hoje, a pena máxima no Brasil é de até 40 anos em regime fechado. Porém, na época dos crimes cometidos pelo trio, esse período era de 30 anos, o que significa que após esse tempo de reclusão, eles devem voltar à sociedade. Jorge e Isabel, que são mais velhos, não fazem muitos planos, apesar de aguardarem ansiosamente por esse dia. Bruna, como é um pouco mais nova, ainda pensa em se formar em odontologia quando receber sua liberdade. Sobre a menina sequestrada, filha da primeira vítima, ela foi acolhida por uma de suas tias e encontra-se bem, na medida do possível. Ela realiza acompanhamento médico e psiquiátrico e poderão acompanhá-la por toda a vida. Jorge nasceu em uma família estruturada, dando a ele inúmeras oportunidades. E mesmo assim, ele trabalhou para trazer para a realidade seus pensamentos mais perversos e perturbados. Isabel enfrentou uma infância difícil e optou por transformar sua velhice em um período ainda pior. Bruna ignorou os conselhos do pai e aceitou seguir as orientações de uma seita estabelecida com o propósito de matar mulheres inocentes. Como resultado, famílias foram destruídas para sempre, pessoas foram expostas a práticas repulsivas e uma garotinha carregará traumas por toda a sua vida. Enquanto tentavam purificar a si mesmos, aqueles 3 fizeram exatamente o contrário, esperando por um portal para o paraíso que nunca se abrirá. Hoje, aos 62 anos de idade, Jorge Beltrão Negromonte cumpre sua pena na penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá. Isabel Cristina Pires, com 61, e Bruna Cristina, com 32, encontram-se encarceradas na colônia penal feminina de Buíque. Todos os 3 aguardam em regime fechado até o dia de retornarem à sociedade.